Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, há o tema Por que fala Jesus por parábolas? Allan Kardec colocou uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15, que é o seguinte: Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esta passagem ela é curiosa porque ela chama atenção na questão da justiça divina. Terá vindo Jesus para ensinar a alguns com exclusão de outros? Certamente não. Por que ele diz assim, a eles isto não lhes foi dado? A vós foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Então, isto aí é uma separação, é um privilégio? Não. Jesus se refere, nós vamos ver Kardec comentando isso, a que as parábolas foram apresentadas por partes do ensino dele que na época não dava para ser explicado, não havia elementos de inteligência e de moralidade que permitissem todos compreender. Mas há uma parte do seu ensinamento que é comum para todos, onde ele ensina que para atingir o reino dos céus é praticar a caridade e ser humilde. Isso alcançou a todos. Então ele veio para anunciar o reino dos céus e disse: para você chegar lá, cumpra os mandamentos, pratique a caridade, seja humilde, perdoe, não ofenda e assim por diante. Ame a Deus, ame o próximo. Essa é uma linguagem que todos entendiam. Então ninguém ficou sem o necessário, naquela época, para alcançar o reino dos céus. Mas apresentou outros ensinos que somente com o tempo, com o avanço da ciência, não é? E com a vinda do Espiritismo, tornaria possível o acesso àquele conhecimento que na época não era possível entender. Então Jesus não sonegou, reservou para o futuro o entendimento daquelas partes que na época não dava. Allan Kardec fala o seguinte: pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que ele disse a este respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então é isso aqui.
Então Jesus fala, era essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer, eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Aí Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará. Olha o cuidado de Jesus. Ele veio para todos. Ele ensinou o básico para todos, caridade e humildade, perdão das ofensas, oração pelos que perseguem e caluniam, cumpre os mandamentos. E assim todos entenderam. Tinha material para todos ali. E muito mais que ele reservou para o futuro. Não é? Claro que algumas partes, nem mesmo os apóstolos na época tinham condições de entender, porque dependia do avanço da ciência para o conhecimento de leis da natureza do mundo material. Quando veio o Espiritismo, trouxe o entendimento das leis do mundo espiritual, que, associado ao avanço da ciência, permitiu compreender mais amplamente o ensino de Jesus que ele deixou por parábolas. É claro que, mesmo agora, com a doutrina espírita, com o conhecimento amplo que nos permite, as parábolas de Jesus contêm a sabedoria de Jesus, que é um ser perfeito. Então, as parábolas, elas ainda serão pesquisadas por nós ao longo dos milênios do futuro, que contém ali, conforme o nosso avanço intelectual e moral, nós vamos percebendo nuances que hoje não percebemos. Porque Jesus é perfeito e ele se expressa de maneira perfeita. Nós somos imperfeitos, de uma perfeição relativa. Então só alcançamos o conhecimento de acordo com o nosso avanço espiritual e moral, não é? O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, consideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções, só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-la sair da obscuridade. Olha a sabedoria de Allan Kardec. O espiritismo da época dele não estava completo. Não tem como isso, porque é graduada a capacidade de conhecer da época, da ciência da época, do avanço moral disponível na época. Com o avanço da ciência ao final do século XIX e no século XX, novos conhecimentos espíritas, trazendo-nos as leis do mundo espiritual, com as obras de Chico Xavier, como André Luiz e outras, nós ampliamos o entendimento, já muito extraordinário, trazido por Kardec. Então, é uma doutrina progressiva. Ela nunca está pronta e acabada. Conforme o avanço moral e intelectual, mais conhecimentos são adicionados à humanidade terrestre. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina, mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação desta outra. É o cuidado da espiritualidade
para conduzir esta humanidade terrestre ao nível do reino dos céus, superando esta influência da matéria sobre o espírito. Gradualmente, para que a obra não fique prejudicada, que ela não venha deslumbrar, cegando o entendimento ao invés de esclarecer. É a sabedoria divina cuidadosamente conduzindo a humanidade ao reino dos céus. Isto é amor. É o cuidado extremado que a espiritualidade superior, sob o comando de Jesus, conduz a humanidade passo a passo, sem descuidar. Ficam estas anotações, essas reflexões sobre por que fala Jesus por parábolas. Prosseguiremos no estudo do capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no próximo vídeo, com o tema Não vades ter com os gentios. Até lá, então, que Jesus nos ampare e abençoe.